Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana, reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, a licença maternidade e paternidade nos casos de filhos adotivos. Será que o que vale para eles também vale para elas? Ministro Augusto César responde dúvidas da população. Você sabia que o empregador tem até 48 horas para ficar com a carteira de trabalho do funcionário? É no quadro Artigos CLT. Não saia daí, o TVTST está no ar. E vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. A partir de agora, qualquer cidadão vai poder acompanhar os julgamentos de processos administrativos contra magistrados da Justiça do Trabalho durante sessão do órgão especial no TST. A decisão do tribunal reforça a determinação do Conselho Nacional de Justiça, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento de processo administrativo contra magistrado só vai ser sigiloso se comprometer a intimidade de uma das partes. Tribunal Superior do Trabalho decide que, pelo menos por enquanto, a Webjet não vai precisar pagar cerca de 4 milhões de reais em multa referente à demissão em massa de 850 funcionários no ano passado. Eles foram dispensados sem justa causa e sem aviso prévio quando a Gol assumiu o controle da empresa. A decisão liminar é do Corregedor-Geral do TST, ministro Ives Gandra. Ele entende que o pagamento só pode ser exigido à Webjet depois que a ação for julgada e não tiver mais possibilidade de recursos, assim como diz a lei federal que trata da ação civil pública. Hoje nós temos na Corregedoria Geral a possibilidade não de resolver a questão diretamente, mas preservar o objeto da lide até que se decida o mérito no processo principal, quando está em perigo o próprio um dano maior para uma empresa, para um setor produtivo. Segundo, a lei da ação civil pública diz com todas as letras que só se pode exigir a multa depois do trânsito em julgado. E no caso estava sendo exigida uma multa para pagamento imediato em execução provisória. E terceiro, o fundamento da discussão era a questão de se a demissão em massa tem que ser precedida de negociação ou necessariamente tem que supor a reintegração. O que o TST exige é a negociação, houve aparentemente essa negociação, nós não poderíamos permitir que fosse paga de imediato uma multa que prejudicaria fundamentalmente a empresa, a operação dessa empresa, se ainda não transitou em julgado e aparentemente a lei foi cumprida pela empresa ao negociar. A Câmara dos Deputados realizou sessão solene em homenagem aos 70 anos da consolidação das leis do trabalho. O evento contou com a presença de vários ministros do TST. A presidência da Corte foi representada pelo vice, ministro Barros Levenhag. Entre os pontos discutidos, a necessidade de modernizar a legislação sem perder os direitos já conquistados pelos trabalhadores. O TST se vê extremamente agradecido por esse gesto magnânimo da Câmara dos Deputados de comemorar o 70º aniversário da CLT, porque, em última instância, também vai nisso um grande reconhecimento ao papel desempenhado pelo Judiciário do Trabalho. A seção 1 de dissídios individuais do TST julgou o recurso de um trabalhador de uma usina de álcool no interior de São Paulo. O processo informa que a Convenção Coletiva dos Empregados determina que a usina pague 1 hora fixa pelo tempo de transporte entre setores da indústria. Mas o usineiro reclamou que o valor não vale como horas extras, ou seja, não gera adicionais, já que não tem reflexo nos cálculos da rescisão do contrato. O ministro José Roberto disse que a norma coletiva, apesar de respeitada pelo TST, não pode anular horas adicionais, pois elas são direito garantido pela Constituição. Não me parece que uma norma coletiva
possa validamente retirar o adicional de horas extras, que está garantido constitucionalmente. É norma constitucional, inciso 16 do artigo 7º da Constituição. A norma coletiva não pode validamente retirar esta vantagem. A maioria dos ministros decidiu que, no caso do usineiro, o tempo de transporte deve ser levado em conta como hora extra, tendo reflexos nas verbas rescisórias. Os primeiros momentos ao lado do filho são fundamentais. E quando a criança é adotada, essa fase de adaptação é muito importante. Tanto que a lei beneficia os pais adotivos com a licença maternidade e paternidade. Mas ainda assim, a mãe, mesmo adotiva, tem direito a ficar mais tempo afastada do serviço do que o pai. Veja na reportagem de Cristiane Meirelles. Depois de 5 anos de casados, veio a vontade de ter um filho. Ana e Adson partiram para adoção. O processo levou 2 anos para ser concluído e, depois de tanta espera, finalmente conseguiram adotar Thaís, de 3 anos, e Gabriel, de 6. A adoção é assim, né? Eles falam, pronto, agora seus filhos vão para sua casa. E aí aquela alegria, mas ao mesmo tempo aquele susto. Falar, e agora? O que a gente vai fazer? Antes eu não tinha nenhum filho e muito rapidamente eu tinha 2 crianças que viviam comigo. Passada essa primeira etapa de ter o pedido de adoção aceito, veio a fase de adaptação. Ana e Adson entraram de licença no trabalho para se dedicar aos filhos. Adaptar a minha vida emocional e a gente criar vínculos de afetividade, que é um processo que é lento, é dia após dia. A própria estrutura da casa, organizar quarto, eu preciso tapar todas as tomadas agora, eu preciso ter uma banheira para dar banho, né? Toda essa organização, aprender a brincar todo dia, aprender a acordar todo dia e criar rotinas. Então, a gente precisa criar essa relação de afeto que é construída. Até 2009, o tempo de licença maternidade para mães adotivas variava conforme a idade da criança. Por exemplo, até 1 ano de idade, a licença era de 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. De 1 a 4 anos, a licença era de 60 dias. E de 4 a 8 anos, a licença era de 30 dias. Em 2009, houve uma mudança. Com a nova lei da adoção, a licença maternidade de mães adotivas foi igualada ao tempo de licença das mães naturais, seja qual for a idade do filho. Mas para o homem, a licença paternidade sempre se manteve a mesma, 5 dias. A gente percebe ao longo do tempo que a mulher é destinada ao protagonismo da educação familiar, da condução da família. Só que essa mesma mulher que sofre no ambiente de trabalho, que sofreu muito para ter os seus direitos de maternidade respeitados, nós sabemos que ao longo da história da humanidade, as mulheres não tinham uma interrupção para poder cuidar da sua maternidade e cuidar da amamentação, cuidar do seu filho. Então as mulheres eram condenadas a trabalhar ainda nessa situação árdua. Com muita luta, com muita reivindicação, hoje nós temos uma proteção ao trabalho feminino que inclusive é sensível a esse período peculiar, ímpar da mulher. Se para Ana os dias de licença maternidade não foram suficientes para formar um vínculo afetivo com as crianças, imagine para Adson, que teve bem menos tempo. 5 dias foram muito pouco, principalmente quando a gente tem uma obrigação, não é uma obrigação, um processo de criar vínculo afetivo, né? A gente teve a primeira fase de adaptação, mas aí quando está em casa é outro mundo, né? A gente tem que estar se adaptando à nossa rotina, à nossa vida, os nossos processos, e aí de repente eu só tenho 5 dias e assim, eu me senti meio que machista, porque eu deixei a minha esposa 90 dias cuidando dos nossos filhos e eu apenas 5 dias. Não é suficiente em hipótese nenhuma para formar um vínculo de afetividade.
com as crianças. O vínculo com o pai talvez tenha demorado um pouco mais, porque ele não estava tão presente quanto eu. E para formar essa afetividade, você precisa estar junto. Mas Adson não é o único a se queixar do tempo da licença paternidade. Pouquíssimo, tem que ser igual a mulher. Na minha opinião, 1 mês ou 40 dias, no máximo, entendeu? Para ele curtir e até ajudar a mãe nesses momentos difíceis. O ideal seria no mínimo 10 dias, para o pai poder curtir a criança, poder curtir a paternidade, o momento ali com seu filho. Em Brasília, uma decisão inédita beneficiou um pai adotivo solteiro. Ele conseguiu 30 dias de licença para cuidar do filho de 9 anos e se adaptar à nova fase. A negociação foi direta com a empresa, mas não foi fácil. Diante da ausência de regulamentação da licença paternidade, nós construímos um parecer jurídico com base na Constituição, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria CLT, para que a gente pudesse dar uma resposta não apenas legalista, mas uma resposta que pudesse ter sensibilidade ao caso concreto. Mas, de imediato, a simples concessão de um período diferente daquilo que está definido enquanto provisório na Constituição, já foi uma grande vitória, já foi um grande triunfo. No próximo bloco tem julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Não perca, em 1 minuto. Até já! Dano moral é o assunto da súmula 439 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 439 do TST diz: nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 883 da CLT. A súmula estabelece como que vai incidir a atualização e os juros. A atualização monetária ela vai incidir a partir do momento em que a decisão que condena a indenização por dano moral arbitrar o valor. Ou então a partir da data em que houver uma decisão que altere esse valor. Já os juros de mora, que genericamente são de 1% ao mês, vão incidir exatamente a partir do momento em que se propõe a ação. Então, os juros de mora retroagem à data da propositura da ação, enquanto que a atualização monetária incide a partir da decisão que condena a indenização por danos morais. Uma ação referente ao pagamento de forma indevida de custas processuais trabalhistas acabou chegando ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pelos ministros da Seção 2 de Dissídios Individuais e esse é o julgamento de destaque no TST. Entenda o caso na reportagem de Nathalie Machado. O recurso foi levado para julgamento na Seção 2 de Dissídios Individuais pelo relator ministro Emanuel Pereira. O caso chegou ao TST por conta de um detalhe: o pagamento das custas processuais trabalhistas em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, de forma indevida. Na ocasião, ele foi feito ao advogado por meio de depósito judicial, o que não é permitido desde 2011. O assunto levou à risca uma regra da Justiça do Trabalho. Desde 1º de janeiro de 2011, o pagamento das custas processuais no âmbito da Justiça do Trabalho passou a ser realizado exclusivamente mediante guia de recolhimento da União, GRU Judicial, nos termos do ato conjunto número 21 de 2010. No caso vertente, a agravante não observou o novo procedimento, porquanto recebeu as custas por meio de guia de depósito judicial. Independente dessa resolução, custas processuais têm que ser recolhidas em favor da União. Depósito judicial nunca é a favor da União, e sim à disposição do juízo, e está fora mesmo da regulamentação. Também acompanho e proclamo que a unanimidade
Conheceu-se do agravo do instrumento e, no mérito, negou-se-lhe provimento. O advogado especialista em direito do trabalho explica: a regra veio para facilitar. Pelo próprio site do TST, você consegue imprimir uma guia chamada GRU, que ela vai direto para a União, mediante o código próprio fornecido para recolhimentos da União, né? Porque como essa guia, esses valores, eles não são para as partes, nem são para advogados, e sim para a própria União, a custeio do processo. Muitas vezes, algumas questões do direito do trabalho geram dúvidas. Por isso, a nossa equipe de reportagem foi às ruas para esclarecer a população. Veja a primeira pergunta. Eu queria saber como fica a situação dos empregados admitidos há menos de 12 meses em caso de férias coletivas. A regra legal é a de que o empregado que não completou 12 meses de contrato ainda, portanto ele não completou o seu primeiro período aquisitivo de férias, ele goze proporcionalmente às férias coletivas. Significa dizer, se as férias coletivas são de 30 dias e esse empregado tem 6 meses de casa, 6 meses de contrato, ele gozaria 15 dias de férias. Isso, na prática, nem sempre tem acontecido, porque quando o empregador concede férias coletivas, ele normalmente não abre espaço para que determinados empregados que não completaram ainda o seu período aquisitivo possam trabalhar quando todos os outros trabalhadores estariam em gozo de férias. Mas a regra legal é a de que ele deve gozar proporcionalmente e a partir daí se inicia novo período aquisitivo. E nós temos mais uma pergunta, confira. Quantas horas deve haver de descanso entre a jornada de trabalho e outra? Há um artigo na CLT, que é o artigo 66, que trata da regra geral, e nessa regra geral os trabalhadores têm direito ao intervalo de no mínimo 11 horas entre o fim de uma jornada e o início da jornada do dia seguinte. A jurisprudência tem compreendido, e há uma súmula 110, e a respeito de todos os trabalhadores há uma orientação jurisprudencial 355, a jurisprudência tem entendido que todas as vezes em que o empregado trabalha em prejuízo desse intervalo de 11 horas, o tempo de trabalho em prejuízo desse intervalo é considerado hora extraordinária. Isso significa dizer que se o empregado concluiu a sua jornada às 24 horas, à meia-noite, e iniciou a jornada no dia seguinte às 6 horas, então ele não teve 11 horas, ele teve 6 apenas. As 5 primeiras horas de trabalho dele vão ser consideradas horas extraordinárias. Veja agora a última pergunta. Eu trabalho no sistema de bancos de horas, mas não consigo tirar as horas acumuladas. Eu posso receber em dinheiro? O que é o banco de horas? É aquela situação em que o trabalhador que presta serviço por mais de 8 horas, na regra geral, ele tem direito de trabalhar menos no outro período em que haja uma retração de mercado, algo que justifique uma jornada menor ao vitre, quer dizer, a critério aí do empregador. O que é que está acontecendo nesse caso? O empregado está trabalhando além da 8ª hora e não está compensando esse tempo de trabalho a mais. O que seria, essa compensação é a compensação que é própria, inerente a um banco de horas. Se ele não está compensando, o empregador tem um prazo de até 1 ano, do período previsto na convenção coletiva para o exaurimento de vigência desse banco de horas. Então, nesse prazo, o empregador vai ter que compensar. Se não compensar, ele está devendo ao empregado o valor correspondente a essas horas não compensadas com o adicional de hora extra. Essas horas se convertem em horas extraordinárias. O banco de horas correto, decente, ele sempre permite ao trabalhador que ele faça esse controle. Não é adequado que o empregado não saiba quais as horas propriamente que estariam sendo compensadas e quando estariam sendo compensadas. Então, esse controle, evidentemente, que é feito, como regra, por meio do registro de ponto, porque esses empregadores que têm a possibilidade de implantar o banco de horas em sua empresa são empregadores que correspondem a grandes empresas, e essas grandes empresas são regidas, normalmente, o trabalho nelas é regido por convenção coletiva, etc. Então, se são grandes empresas, elas têm mais de 10 empregados,
esse registro de ponto é que vai revelar quando essas horas extraordinárias, essas horas que deveriam ser compensadas, elas aconteceram e quando elas teriam sido compensadas. O empregado deve fazer, sim, esse controle e os empregadores, se agem honestamente, também permitem, viabilizam esse controle por parte do trabalhador. E não perca no próximo bloco. Você sabia que o empregador que ficar mais de 48 horas com a carteira de trabalho do funcionário pode ser punido? É o que você confere logo mais no quadro Artigos CLT. Eu volto em instantes. Até já! A carteira de trabalho é o único documento que comprova a vida funcional do trabalhador e, por isso, todo cuidado é pouco, principalmente quando ela é entregue ao empregador, para que sejam feitas anotações. Você sabia, por exemplo, que se ela não for devolvida ao funcionário em até 48 horas, ele pode ser indenizado? Está no artigo 29 da CLT. E a reportagem é de Rafael Porfírio. O artigo 29 da CLT prevê que o empregador tem 48 horas para fazer as devidas anotações e devolver a carteira de trabalho ao empregado, prazo que deve ser comprovado por meio de recibo. Caso isso não ocorra, o funcionário pode ser indenizado. Na carteira de trabalho devem constar informações como o cargo ocupado, o valor do salário, dados da empresa, do contrato de experiência e férias. Além disso, é proibida qualquer anotação que prejudique a imagem do trabalhador, como, por exemplo, registro de faltas, referências a atestados médicos ou condições de saúde, advertência, suspensão e dispensa por justa causa. A carteira de trabalho é um retrato de toda a vida funcional do empregado. Ela tem como finalidade a comprovação de tempo de serviço junto à Previdência Social, a experiência profissional desse empregado, é um instrumento importante para, no caso de demissão, para recolocação desse empregado no mercado de trabalho, ou seja, ela é uma fotografia da vida funcional do empregado. Na carteira de trabalho de Francisco, há rasura na página de contribuição sindical. O estudante afirma que o registro foi feito pela responsável da área de recursos humanos da empresa de imóveis em que trabalhou durante 9 meses. Fez umas 3 rasuras na hora de fazer a contribuição sindical. Até hoje eu não sei qual é o valor certo que está escrito certo, né? O problema começou quando ele entregou o documento para fazer o registro. A carteira ficou um mês. Ficou um mês lá para fazer a assinatura. E aí depois de um mês ela me devolveu a carteira ainda sem o registro. Disse que precisava de um adesivo que vinha de São Paulo. E esse adesivo demorou 4 meses para chegar para poder fazer o registro na carteira de trabalho. E quando ficou tudo pronto, o adesivo com a informação do contrato ainda estava com erro de português. Isso é ato configurador de dano moral, segundo a reiterada justiça do TST. Desde 2008, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho analisaram quase 900 processos de trabalhadores que tiveram problemas com a carteira. O caso mais recente foi de uma companhia de saneamento do Espírito Santo condenada a indenizar um funcionário por ter perdido o documento dele. O funcionário trabalhava no mesmo lugar desde 1986. Em 1997, a empresa pediu uma nova carteira de trabalho por não haver mais espaço para anotações na antiga. O trabalhador fez outra e entregou. Só que anos depois, quando pediu os documentos de volta, apenas uma carteira foi entregue. A outra, mais antiga, com todos os registros profissionais do trabalhador, foi perdida. Segundo o empregado alega, isso lhe causou transtornos na hora do requerimento da aposentadoria. O TST interpretou, inicialmente, que é ônus da prova do empregador demonstrar que devolveu essa carteira ao empregado e de que este fato também constitui um evento danoso para o empregado, ou seja, cria angústia, cria aflição que gerou a indenização por danos morais. A empresa de saneamento pediu a análise dos ministros do TST depois que os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho entenderam que o documento tinha sido extraviado.
Para os ministros da 7ª turma, perder a carteira completamente preenchida é um ato passível de indenização por danos morais. Por unanimidade, os ministros decidiram pela condenação no valor de R$10 mil. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!